Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar seu coração, abençoar sua vida. Hoje em um lugar diferente, um lugar inusitado. Eu estou em meio de uma casa em construção, em obra, e estou viajando, estou na minha cidade natal, na casa dos meus pais, em Mantenópolis, Espírito Santo, mas não poderia deixar de maneira alguma de deixar uma palavra para abençoar seu coração. Hoje nós não vamos deixar um texto específico, mas nós vamos meditar um pouquinho na história de um grande homem de Deus chamado Salomão. Salomão, ele teve muitos acertos na vida, mas infelizmente também ele teve alguns erros. E nós, assim como o sábio Salomão, precisamos aprender a crescer com os erros dos outros, para que nós não venhamos aprender errando. Então, se nós observamos que ele errou, eu vou procurar não cometer o mesmo erro, porque cada erro gera uma consequência diferente na vida de cada pessoa, e nós já sabemos disso. Mas vamos resumir um pouquinho a história do grande rei Salomão. Salomão, para quem não sabe, era filho do rei Davi. Davi foi o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel, perdão, e Salomão, o terceiro rei de Israel. Salomão era um homem muito sábio, que escreveu 3 livros que estão inseridos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que são os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Cantares foi escrito quando Salomão ainda era um jovem. Muitos vão dizer que esse livro é um livro erótico, é um livro que fala verdadeiramente de uma intimidade profunda entre homem e mulher. E de fato existe essa intimidade entre o casal nesse livro escrito por Salomão. Esse livro ele representa Salomão como a tipologia de Cristo, ele representa o amor de Cristo, do Senhor, para com a sua noiva, para com a igreja. Assim também como representa para os judeus o amor de Deus para com o povo judeu. Ele, no ápice da sua sabedoria, também escreveu Provérbios, E em Provérbios ele deixa conselhos maravilhosos para todos que quiserem de fato aprender algumas coisas aí bacanas com relação ao nosso dia a dia, o cotidiano. Salomão ele deixa instruções maravilhosas no livro de Provérbios. No livro de Eclesiastes, já na sua velhice, já no ápice da sua maturidade, depois de ter cometido muitos erros, ele deixa também algumas orientações e ele chega a uma conclusão de que tudo é vaidade. E ele vai dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais venhas a dizer, não tenha neles contentamento. Ele também vai dizer: olha, jovem, faz o que você quiser, aproveita a vida, mas lembra de uma coisa, um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você fez. Ele também vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de amar, um tempo de aborrecer, um tempo de sorrir, um tempo de chorar, um tempo de nascer, um tempo de morrer. Enfim, Salomão era um homem muito sábio. E Salomão, o nome dele significa pacífico. Enquanto seu pai era um homem de guerra, um homem sanguinário, um homem que construiu a sua história vencendo muitas batalhas, Salomão recebe um nome que literalmente foi imortalizado através da sua forma de viver, da sua conduta, do seu governo. Por quê, pastor? Porque Salomão, quando ele assume o governo, o reinado, Deus faz com que Israel tivesse paz com todos os seus inimigos. Davi nem pôde construir o templo para o Senhor, que havia proposto seu coração de fazer, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Em contrapartida, Salomão pôde construir, porque o pacífico verdadeiramente tinha paz no seu reinado. E o reinado de Salomão era algo extraordinário. Talvez você não tenha dimensão, mas ele recebia presentes de todos os povos ao seu redor, especiarias, tecidos, madeira,
né? Ele era muito amado. Ele recebia, por exemplo, e além de extrair, né, ele conseguia, em um ano, Israel produzia quase 23 toneladas de ouro no seu reinado. Ele tinha mais de 40 mil cavalos de raça. Irmãos, pensa o que é isso? Cada cavalo de raça custa aí quase 250 mil reais cada um. Ele tinha 40 mil cavalos. Ele tinha mais de 1.400 carros de guerra, mesmo não estando em batalha. Ele tinha ao seu dispor 12 mil soldados só para fazer a guarda real, seja no palácio, seja quando ele saía, né, para poder ir em algum lugar, enfim, para fazer alguma coisa. Era algo extraordinário. Certa feita, Salomão mandou confeccionar para o templo do Senhor 80 mil taças de ouro. No seu castelo, no seu palácio, cerca de 60 mil pessoas passavam ali todos os dias. Ele tinha que matar pelo menos 30 bois por dia, mais de 100 ovelhas, além de animais de caça, legumes, verduras. Enfim, era algo grandioso, estrondoso, esplendoroso, né? A forma como os seus criados se vestiam, a forma como eles se portavam, a forma como conversavam. Salomão era tão grande, tão tremendo, que os garfos, as facas, as colheres, todos os talheres do seu palácio, tudo era feito de ouro puro. A rainha de Sabá, certa feita, ouviu falar de Salomão, e a palavra de Deus vai dizer que quando ela chega para ver com os olhos se era verdade o que as pessoas diziam sobre o reinado de Salomão, ela desmaia. Falta-lhe o espírito, ou saiu-lhe o espírito. Ela desmaiou. Tamanha era a grandeza desse homem. E por que esse homem era tão grande? Por que ele era tão especial? Por que o seu reinado deu tão certo? Porque certa feita Salomão, ele teve um sonho, ele teve uma experiência com Deus. E Deus disse para ele: Salomão, peça o que você quiser, que eu vou te dar. E a palavra de Deus diz que ele pede sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus disse: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais do que só sabedoria. E aí Deus dá uma orientação para ele: olha, a única coisa que eu quero que você faça é que você permaneça fiel, que você permaneça íntegro. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja obediente. E Deus começou a abençoar Salomão de uma maneira extraordinária. Porém, infelizmente, Salomão não permaneceu fiel. Salomão, como muitos hoje, vivia olhando na horizontal. Ele vivia observando as coisas desse mundo, aplicando o seu coração às coisas desse mundo. E certa feita, ao investigar tanto essas coisas, o seu coração se corrompeu. As suas mulheres o corromperam e o fizeram adorar outros deuses, a construir altares ao deus Baal e tantos outros deuses daquele tempo. E isso entristeceu o coração de Deus e fez com que Deus dividisse o reinado de Israel. Não no período de Salomão, por amor a Davi, mas depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. E todo aquele esplendor e toda aquela glória já não existia mais. Salomão foi um homem grande, verdade, mas ele poderia ter sido ainda muito mais. Se ele não tivesse olhado só para a horizontal, só para as coisas desse mundo, mas tivesse olhado para cima, para o alto. E esse é o conselho que eu te dou. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como está a sua vida, se ela está boa ou ruim, mas você precisa entender de uma vez por todas que se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós temos que parar de olhar para as coisas desse mundo, parar de aplicar o nosso coração a só aquilo que é horizontal. E nós precisamos começar a olhar para o alto. O salmista Davi disse: olha, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Infelizmente, existem muitas pessoas dentro das igrejas abandonando o evangelho, abrindo mão de Cristo, porque se decepcionam com o homem, se decepcionam com o pastor, se decepcionam com as situações, com as circunstâncias que se levantam, com as tribulações, com as lutas. Deixa eu te dizer, Jesus jamais te decepcionará. Jesus pagou um alto preço por você. E se você olhar para Jesus e unicamente para Jesus e ficar firme com seus olhos fixos em Jesus, você pode ter certeza que você vai ser mais que vencedor nessa terra. E a sua história, assim como a história de Salomão, que teve mancha, a sua história jamais terá uma mancha. Você vai conseguir, assim como a palavra de Deus diz, romper e vencer de glória em glória, de vitória em vitória, até ser dia perfeito. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço!